Oi, eu sou o Miguel e hoje eu vim falar um pouco sobre a lição dessa semana, que é a lição 6, seguindo a estrela. Vamos para o verso. Mateus 2:2. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. A história dessa semana vai estar falando um pouco sobre os reis magos, que vieram lá do Oriente, foram lá do Oriente para conhecer Jesus. Ou seja, eles estudavam bastante. Desde o ponto que apareceu a estrela no céu até o nascimento de Jesus, eles estavam estudando aquela estrela para poder saber aonde ir e entender o que estava acontecendo naquele ponto da história. Podemos ver um pouco que eles não eram pessoas comuns. Os reis magos eram pessoas nobres, ricas, e diferente do que muitas pessoas falam, não eram só três pessoas. Pelo menos é o que dá para entender. Muitas pessoas falam, eram três presentes e eram só três reis, mas talvez não. Tem uma chance de não ser só três. E sim, graças a esses presentes hoje no Natal, nesses tempos a gente troca presentes no Natal e isso. Obrigado, Reis Magos. E também não obrigado, porque a gente também tem que gastar. Ou seja, obrigado e não obrigado. Continuando. O interessante da história, quando você pega para entender nesse ponto, que os Reis Magos, eles não eram judeus. Eles não eram sacerdotes, nada do tipo. Mas mesmo assim eles estudaram as escrituras e entenderam o que estava acontecendo. E souberam que seria em Belém que Jesus ia nascer. Claro, também teve o empurrãozinho de Herodes, que esse empurrãozinho causou vários problemas, como um montão de crianças mortas e, claro, um monte de mães sofrendo. Mas isso não vem ao caso hoje. Nesse ponto, os reis magos, eles souberam e entenderam que Jesus estava na, naquela cidade. Jesus estava com eles. E eles foram os únicos que foram para lá, por conta própria. Porque também tem os pastores que os anjos deram um empurrãozinho para eles irem. Mas o que é interessante nessa história é que os sacerdotes, sumos sacerdotes, não foram até lá, não souberam, porque eles não estudaram o suficiente. Como eu disse na última semana, às vezes a gente tem que estudar mais para poder saber o ponto certo e entender mais sobre a vinda de Jesus. Que é o que fala a lição dessa semana. A gente também está num ponto igual os sacerdotes. Estamos perto da vinda de Jesus. E a gente tem que estudar, igual eles. Eles estudaram e souberam aonde, quando. Por isso, te desafio a se comprometer diariamente a se conectar com Deus, a estudar mais as suas palavras, para quando ele voltar você não ser mais um desavisado, não entendeu de nada e não sabia de nada. E esse é o desafio que eu deixo para vocês hoje. Obrigado por assistirem, compartilhem o vídeo, se inscrevem e tchau.